Nocautecast 50, mais uma edição do nosso bate-papo sobre MMA feita por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho e hoje aqui, como a gente não tem evento na próxima semana, hoje vai ser um especialzão aí, resenha UFC São Paulo. E eu tô com a galera aqui me acompanhando. Primeiro, do Nocautecast eu tô com a Fran. Boa noite, Fran. Boa noite, Davi. Mais um eventinho pra gente comentar. Você curtiu o UFC São Paulo? Foi meio devagar, dormiu, ou como que foi pra você? No início foi bom, eu não esperava tanta movimentação nas lutas do card preliminar, mas no principal me deu um sono. Não foi só a filha do Brunson que dormiu, não. Boa. Com a gente também do Nocautecast, André G, diretamente de Mariana. Fala, André, boa noite, meu amigo. Fala, Davizão, depois de algumas semanas fora, estou aí de novo. Vamos lá falar um pouquinho de MMA. Falar desse evento aí, prometia tanto e com o tempo foi só caindo nas nossas expectativas e acabou cumprindo, né? Evento aí meio que só para encher o saco e terminar o calendário no Brasil. Mas vamos lá. Pois é, eu achei que ia mudar os eventos anteriores no Brasil, principalmente em São Paulo, sempre trouxe evento abaixo da média. No papel, esse UFC São Paulo tava até que bacana, a gente comentou no último episódio aqui, mas como evento, assim, realmente... E querendo ou não, evento acontece isso, não tem como, né? Pode ser até no papel o melhor evento do ano, chega na noite lá, se as estrelas não alinharem, não dá certo. Enfim, e hoje a gente tem aqui um convidado que já participou do Nocautecast, tá voltando aí mais uma vez, a gente conseguiu pagar o cachê dele de novo. Laerte Venâncio, escrevia pro Sexto Round, agora eu chamei ele principalmente por a gente gostar dele do Nocautecast, mas também ele esteve lá no UFC São Paulo. Trabalhou também antes do evento, ele trabalhou lá junto com o Vitae. Fala, Laerte, boa noite, meu amigo. Boa noite, Davi, boa noite, Fran, boa noite, André, boa noite para todo mundo que estiver acompanhando o Nocautecast. Obrigado pela oportunidade de voltar aqui e bater um papo com vocês, é sempre um prazer. E vamos falar desse evento que, se no papel a gente não esperava muito, infelizmente se confirmou. Foi um dos Fight Nights mais fracos que a gente teve no Brasil, um dos eventos mais fracos que tivemos no ano. Mas tiveram alguns destaques positivos que vale a pena a gente ressaltar ao longo do programa. Boa. E lá em loco na arena, Laerte, como que tava lá a atmosfera? Antes do evento tava bacana, o pessoal tava empolgado e como que você achou que a torcida viu isso? Eu vi um pessoal também comentando nas redes sociais que o pessoal começou a sair antes do evento. Como que tava lá a atmosfera como um todo, assim? Cara, não fugiu muito, antes do evento não fugiu muito do normal, né? O pessoal fica muito lá fora porque tem aqueles lutadores que ficam pra tirar fotos, a venda de camisas, e a gente tinha uma galera interessante, tinha a Amanda Ribas, tinha a Beth, tinha o Johnny Walker, tinha o Durinho, então tinham nomes conhecidos do público que trouxe a galera ao redor da arena, né? Antes de entrar ali nas cadeiras. Estava bem movimentado. Em relação a público, o ritual de sempre no Brasil, a galera começa a chegar já no card preliminar. Na primeira luta do principal, se eu não me engano, a arena já estava basicamente lotada. E só que um destaque negativo, eu nunca vi tanta vaia num evento só. Claro, em virtude das lutas que foram bem abaixo da crítica. Mas a galera estava um pouco mais impaciente do que o comum, né? A gente sabe que os brasileiros já têm a fama de não ter muita paciência, mas dessa vez foi ainda pior, né? A galera vaiou bastante, não sei se de casa deu para reparar isso. Na luta do Jacaré, muita gente foi embora antes dela acabar, mas também pelo horário, né? O metrô fechava 1, se eu não me engano. Então tinha muita gente que saiu um pouco antes por causa dessa questão da logística, né? Que é sempre um problema nos eventos esportivos do Brasil. Não só no UFC, né? Futebol, por exemplo, sempre tem isso também. Mas de fato não, a galera não teve a atenção prendida lá até o final. Dá pra justificar o pessoal que resolveu levantar da cadeira antes.
E nem foi o caso de ter um Kobe Covington lá pra aquecer a galera a vaiar, né, Laerte? Teve até o Bob Green, que geralmente é um cara falastrão, zoa, não sei o que, mas até na pesagem ele reverenciou o Massaranduba lá, não teve alguém pro pessoal pegar no pé. Realmente, a maioria lá era brasileiro e foi pelo espírito da noite mesmo, né? Não, exatamente, até porque teve muitas lutas entre brasileiros, né? O único que ensaiou alguma provocaçãozinha ali foi o James Krause, né? Na hora que, a gente vai falar disso depois, mas na hora que ele nocauteou o Serginho, ele fez um sinal de silêncio pra arena, mas a luta tava tão ruim que a galera não conseguiu nem ficar brava com ele, meio que feliz que ele acabou com aquela luta, entendeu? Uhum. Mesmo ele mandando o pessoal ficar quieto, teve uma vaia tímida ali em relação a ele, e logo depois ele foi aplaudido na hora do anúncio, então realmente a galera estava bastante impaciente com as lutas, não era especificamente com o lutador A, B, brasileiro ou americano. Realmente as lutas estavam bem maçantes pro público. Boa, então vamos lá. E você, fora o evento que você curtiu, você também estava dando um auxílio lá pro Vitae, né? Junto com o trabalho dele com o UFC? Sim, eu tive a oportunidade, o Vitor é contratado do UFC Brasil para tomar conta do canal, né? E aí ele foi fazer algumas gravações, eu pude acompanhá-lo, agradeço sempre, né? Sou suspeito a falar do Vitor, que além de trabalho profissional, a gente é amigo pessoal e ele sempre está me dando a oportunidade de ter essas experiências. Aí a gente foi gravamos com o Johnny Walker, com o Durinho, com a Amanda, gravamos com a Beth, então foi bem bacana conviver no dia a dia em off com os lutadores, na van, no hotel, muitas histórias de bastidores, quase todas impublicáveis, mas são experiências legais que todo mundo, né, nós como fãs de MMA, a gente tem essa curiosidade de saber como são os lutadores nos bastidores, né, fora da câmera, e é sempre um prazer poder desfrutar disso. Ô Lerto, uma outra coisa também que vale a pena a gente comentar aqui, aproveitando que você esteve lá, né? E uma coisa que é interessante a gente falar, por ser o UFC também, e até para quem nunca foi num evento, assim, o UFC é um evento que vale muito a pena ir, né? Independente de card, porque é aquele negócio, o card tem, você não tem certeza do que vai acontecer na noite. Vai ser uma noite empolgante, ou se vai ser uma noite devagar, como foi o caso desse UFC São Paulo. Infelizmente a gente tem algumas histórias de UFC São Paulo que tem uns cards devagar e realmente ele entrega o que ele já prometia. Mas o UFC, você falou aí, né, que lá na entrada, eu fui aqui em São Paulo, eu já fui em um UFC, a gente foi naquele, a gente foi junto até, né, Laerte, naquele, que era da Beth, Beth do Lyoto e Derek Brunson. Isso, aí eu fui... acho que foi um dos melhores cards que já teve no Brasil, cara. Foi muito bom, assim, muito bem montado. Isso, e o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o UFC é um evento tão bacana, e você comentou, né, o UFC tem todo um trabalho pro fã de MMA, que você chega na arena, ele monta ali, antes de você entrar, já todo um material, já tem aquelas brincadeiras com aquela máquina de dar soco, tem uma mesa de autógrafos, é um evento que vale a pena muito, né, de conferir, independente do card, né? Sim, é uma estrutura montada, basicamente para o fã médio também, né? Não só para o fã hardcore, igual, por exemplo, nós que acompanhamos mais de perto, mas é aquela questão de você trazer um público que não é seu, porque quem já gosta de luta, quem acompanha a luta, ele vai para o evento, porque ele quer assistir as lutas, ele conhece os lutadores. Então o trabalho que eles fazem é bem interessante, que eles agregam uma galera que eventualmente não iria lá para assistir simplesmente as lutas, mas para curtir o evento como um todo. Sim. A parte de fora, eles montaram como uma praça de alimentação com alguns food truck de cachorro quente, hambúrguer. Fugiu daquele só do carinha servindo no ginásio pipoca e o lanche e a pizza pronta, sabe? Que servem geralmente nas cadeiras. Então tinha uma estrutura muito bacana, como sempre tem foto para tirar com o cinturão, máquina de força, as camisetas que vendem. Os preços, tudo bem, não são dos mais acessíveis, mas tá lá, tem bastante coisa. Painel com vários lutadores para você tirar foto de fundo. Tem um evento que é para alguns, se eu não me engano, não sei se é sorteio, como é que funciona basicamente o critério que eles entram no octógono, eles fazem a caminhada lá dentro. Então é realmente um atrativo interessante, não só para o fã de MMA, mas para o curioso também.
a pessoa que quer conhecer esse mundo, que quer entender como é que funciona, é bem legal. É um evento família, digamos assim. Boa, levar a família pra ver os caras se bater, né, Laerte? Porque você acaba atraindo, por exemplo, na minha fileira que tinha lá, tinha muito idoso, cara. Tinha casais idosos, sabe? Tinha um pessoal mais velho. Antigamente a gente via que era só a galera mais nova, ou um pessoal mais que entendia. Tinha muita gente ali que, sabe aqueles comentários do público médio, do cara fala, pô, o cara vai levar pro chão de novo, tô de saco cheio do jiu-jitsu. Uma senhora atrás de mim perguntou, o cara lá vai entrar de coringa? Tipo, dava pra saber que ela não fazia a mínima ideia do que tava acontecendo ali, mas ela tava ali pra conhecer, ela viu, se sentiu atraída de repente pela atração que o Marcos Maluco fez na pesagem no dia anterior, então tinha um público bem diversificado ali. É bem interessante você notar isso nos eventos. Não, e é um universo bem diferente. Até eu lembro da primeira vez que eu fui num evento de MMA, eu acho que não foi um UFC, deve ter sido um evento regional. Mas você tá acostumado a ver pela televisão, a primeira coisa que eu estranhei é que eu cheguei lá e falei, pô, é que nem quando você vai assistir futebol, né? Não tem ninguém narrando e é um silêncio. Todo mundo para, o som para e fica os caras brigando lá no meio, só fica a torcida, né? Tipo, gritando. Mas é diferente, né? A experiência de curtir em loco, assim. A energia que passa é surreal. Boa. Então, vamos lá, rapaziada. O UFC São Paulo, Jacaré versus Blachowicz, que rolou aí na semana passada no Ibirapuera, que o Laertão esteve presencialmente. Eu vou começar aqui falando das lutas e dos resultados, né? A gente comenta de alguma delas, se vocês aí tiverem querendo falar de alguma coisa, vocês me dão um toque e a gente discute alguma coisa. Mas eu tenho algumas coisinhas aqui que a gente pode levantar também de algumas lutas. E começando pela categoria dos galos, Três Cortez venceu a Vanessa Mello na decisão unânime. Foi a primeira luta do preliminar, né? Depois teve aquela luta que mudou várias vezes de adversário, que era a categoria dos moscas, da Ariane Lipski, que a princípio era Priscila Cachoeira, depois veio a Verônica Macedo, que foi ainda no evento no dia, acho que foi num dia ou um dia antes, Lert, você lembra? Acho que foi no dia, né? Foi de quinta pra sexta, foi na madrugada de quinta pra sexta-feira. Que ela teve poucas horas de pesagem, assim. Isso, ela teve vários problemas de enxaqueca, alguma coisa assim, teve que sair do evento e acabaram conseguindo uma menina pra substituir, que foi a Isabela de Pádua, que ela é da equipe do Johnny Walker, né? Do Lucas Lutipus lá. Qual é a equipe dela? Você lembra, Alert? Cara, a equipe certinha eu não vou saber, mas ela é de fato empresariada pelo Lucas Lutipus. Ah, legal. Eu tava com a gente, ele comentou. Boa. E a Ariane Lipski venceu, né, na decisão unânime, mas Isabela de Pádua, ela deu um certo trabalho ali, teve até meio que uma polêmica, né? Vocês chegaram a ver isso. A Fran tava falando em off aqui, comentou, né, Fran, que a Ariane Lipski, ela mostrou ali no momento da luta que eu acho que era num triângulo, alguma coisa assim, que triângulo invertido. Isso, que a Lipski deu a impressão que bateu, o público, o Alert até comentou em off que o público também notou alguma coisa. Eu na hora, eu não sei se eu não tava prestando atenção na luta, eu tava assistindo, aí eu fico muito acompanhando a rede social, aí eu vi o pessoal, ela bateu, aí eu voltei pra transmissão, eu até cheguei a voltar o vídeo, né, porque geralmente dá pra voltar na transmissão ao vivo ali pela internet, não pelo canal Combate. Aí eu voltei e não achei no momento ali, achei que ia mostrar alguma coisa, acabou não mostrando. Como que foi essa situação, Fran? Você achou que ela bateu mesmo? A Belinha foi dar um triângulo invertido ali, e aí a Ariane pareceu que ia pegar e juntar as duas mãos, poderia sim, tá tentando juntar as duas mãos para tentar se proteger, mas eu vi que ela deu os 3 tapinhas ali, mas também na transmissão o Durinho, se não me engano, que era que tava comentando, também achou que que ela bateu. O que você achou lá na Arena Alert? O pessoal reclamou? Reclamou muito, assim, ficou bem nítido, na verdade. Mostrou no telão no intervalo, foi no finalzinho do segundo round, na hora do intervalo, foi mostrado no telão, a galera protestou muito. O terceiro round foi basicamente inteiro de vaias, porque a Ariane dominou o terceiro round, a galera tava na bronca. Inclusive na hora do anúncio ela foi muito vaiada. Após a luta, um caso curioso, teve um princípio de confusão
na saída dela pro vestiário, teve um rapaz que falou pra ela com mais veemência: você bateu, seja sincera, assume que você bateu. Sério? E aí parece sério, e aí ela respondeu e o Minotauro entrou no meio. O Minotauro acompanhou ela na caminhada. Não fui eu que presenciei isso, foi a Bia Galeve do canal De Olho na Luta, se eu não me engano, Olhar da Luta, perdão, que ela tava lá e ela comentou comigo porque foi perto de onde ela estava e que até o Minotauro teve uma pré-confusãozinha ali com o pessoal, mas já apartaram rápido. Então a galera tava bem na bronca mesmo, e esqueceram que ela era brasileira, porque de fato, até porque isso não tem nacionalidade, né? A questão da honestidade, mas a imagem mostra uma coisa, ela disse que não. Na entrevista coletiva ela foi abordada, ela falou que não bateu, mas brigar com a imagem é um pouco complicado, né? E você acha que é o caso da Isabela de Pádua tentar solicitar uma revisão da luta, alguma coisa assim? Cara, eu tenho comigo que se a Isabela fosse uma lutadora um pouco mais renomada, essa luta certamente viraria no contest. Mas por ela não ter força nos bastidores, infelizmente, eu acho que vai acabar ficando por isso mesmo. Mas se isso acontece com, vamos colocar aí um Charles do Bronx da vida, um Massaranduba da vida, ou um americano um pouco mais relevante, é caso de entrar para reverter o resultado, sabe? Porque a imagem é bem clara, se vocês procurarem aí depois, a gente não pode brigar com a imagem. Não é uma questão subjetiva de estava droga, estava nocauteado, é uma questão objetiva. Deu os 3 tapas ou não deu? A imagem mostra ela dando 3 tapinhas, né, pra soltar. De repente nem é também da Isabela querer arrumar algum tipo de conversa assim, porque ela acabou de entrar e o UFC ele reconhece muito esse tipo de lutador, né, que ajuda a salvar o evento, e ela pode ter certeza que ela vai voltar outras vezes aí, né? Com certeza, quem entra assim sempre recebe uma segunda chance, e até ela fez uma luta razoável para quem pegou a luta de última hora, né, 24 horas. Deu um certo trabalho ali, então com certeza tem uma chance garantida. Boa. Seguindo aqui, tem mais uma luta que eu vou comentar, mas a gente pode até discutir um pouquinho pela categoria dos penas. Douglas da Silva venceu Renan Barão por decisão unânime. Eu tinha até nos palpites que eu fiz lá no 6º round, eu tinha colocado como Renan Barão, né? Tava, vou acreditar no Barão ainda, deve ter feito um camp bem empolgado, assim, querer voltar, mas na encarada, quando eu vi o Douglas da Silva, o cara tava meio assustador, assim, ele tava muito forte, assim, muito com vontade de lutar. Ele até deu umas entrevistas depois da luta falando que ele é fã do Barão, que não sei o que, não queria dar essa derrota pro Barão. Mas, André G, a gente pode aproveitar essa luta aqui para falar, por mais que o Douglas da Silva venceu, né? A gente gosta geralmente de falar do vencedor, mas a gente pode aproveitar aqui para falar do Renan Barão, né? Do que acontece com o Barão, da realidade. Eu vou até pegar aqui que eu fiz um post lá no Instagram do Nocautecast. Quem não acompanha pode seguir lá. A gente também tem uma parte de discussão ali, de comentário, né, dos posts. E eu coloquei lá um post sobre o Barão perguntando, né, a opinião do pessoal sobre o Barão. Eu vou até ler alguns comentários aqui, porque tem vários comentários diferentes, interessantes, pra gente também colocar na pauta aqui do bate-papo. O Sérgio Olavo Oficial, ele falou que o Renan é um lutador top, pois sua troca de academia afetou totalmente sua performance, pois ele voltar à sua origem provavelmente volta a dar show. Isso foi o Sérgio. Aí tem o João Taneri, ele falou: ele precisa procurar um psicólogo e se tratar, pois é nítido que o cara tem o cara tá sem aquela gana de vencer de outros tempos. Já o Matias Gibi, ele comentou, ele fez 2 comentários, mas um foi nessa ideia de academia, como o primeiro rapaz falou, que ele falou assim: eu voltaria à batuta de Jair Lourenço para começar, que é um antigo treinador do Renan Barão lá no começo, né? E o Leandro Marinheiro, ele falou: o cara já era, não quer treinar de verdade, ele tem que entender que já foi bom, mas assim brasileiros ganham algumas lutas
começam a dar mole e já era. Pode sair, sair e beijar. Deixar outro entrar. Então ele tá querendo dizer, pode sair e deixar outro entrar no lugar, né? O brasileiro tem entra e sai o tempo todo. E o The Best MMA Highlights, ele só colocou aqui, usada. Então tem basicamente todas as possibilidades de discussão aqui. André G, o que você acha que acontece com o Barão, André? Cara, o Barão é um caso um pouco complicado, né? Um cara que construiu um cartel maravilhoso, né? Aí até a entrada no UFC, ficou muitos anos aqui no Brasil, construiu um cartel gigantesco, chegou lá pro WEC, conseguiu boas vitórias, entrou no UFC, na sua luta já estava aí lutando pelo cinturão interino, conseguiu bater muita gente boa, né? Scott Jorgensen. André G, fala, Davi. Só pra você falar, ele esteve de 2005 a 2014, ele ficou invicto, ele teve 31 vitórias e um empate só. Aí agora nas últimas 10 lutas ele tem 8 derrotas e só 2 vitórias, só pra completar o que você tava querendo dizer aí, que ele teve um começo muito bom, mas pode continuar. Pois é, cara, e ele teve boa concorrência, né? O Ryan Faber, Michael McDonald, Scott Jorgensen, muita gente boa, né? Brad Pickett, gente que disputou cinturão do UFC, gente que disputou cinturão do WEC. Então, assim, ele pegou pessoas muito qualificadas e a gente acreditava ali, quando ele foi para aquela luta contra o Dillashaw, de que ele seria realmente um novo fenômeno, um novo José Aldo, né? Era o que ele prometia, até por estarem na mesma academia, né? Seria uma pessoa que conseguiria manter o seu cinturão por muito tempo. Mas ali ele já mostrava alguns problemas, como, por exemplo, ser um lutador muito estático. Ele estava querendo mostrar uma melhoria na sua trocação, mas ele não se movimentava tão bem para um peso galo, né? Era um cara que ficava muitas vezes parado no meio do tiroteio, isso era meio perigoso, e ele acabou sendo exposto pelo TJ Dillashaw, um lutador até então que não era assim tão reconhecido, e a partir daquela primeira derrota dele a gente viu uma falta de confiança gigante. Na luta da sequência, que foi a de recuperação, quando o Mitch ganhou, ele já não estava mostrando, né, toda aquela potência, toda aquela vontade, aquela gana de vencer que a gente via nas lutas anteriores. E depois ele fez a revanche contra o TJ Dillashaw e foi só ladeira abaixo, né? Ele vem de uma sequência aí de 7 derrotas nas últimas 8 lutas. Só venceu o Felipe Nover e acabou perdendo pra gente que é fora do ranking, gente que não tem assim tanta qualidade. A gente percebe mesmo que o Renan Barão é um cara que perdeu muita confiança no seu jogo. Além de perder a confiança no seu jogo, ele é um cara que não evoluiu. Passou aí já 5 anos desde aquela primeira luta contra o TJ Dillashaw. Ele não trouxe nada de novo pro jogo dele. É basicamente tentar o katagatame e tentar trocar a mão em cima. Então ele continua sendo lento, tem problema de peso, ele não consegue definir qual categoria que ele fica, porque ele tem aí alguns problemas com a balança, né, para marcar o peso ali perfeitamente na categoria do peso galo, que se desgasta demais. Então o tempo tem sido muito severo com o Renan Barão. É um cara que prometia muito, mas acho que, né, os problemas crônicos que ele já mostrava no seu jogo, aliados à perca de confiança no seu jogo, a perca de motivação depois de seguidas derrotas para um mesmo lutador e perder também a chance de disputar um cinturão novamente, acho que isso tudo colocou ele num espiral ali de más decisões de carreira, uma espiral ali de maus momentos que acabam mesmo colocando ele já hoje como um lutador que nem merece mais estar no UFC, né? Acho que é o primeiro caso de uma pessoa que perde 5 lutas em sequência dentro do evento. Não de nenhum outro nome que conseguiu isso. Talvez o BJ Penn, né? Mas é muito infeliz que a gente tenha visto um cara que prometia tanto, como é o caso do Renan Barão, ter se perdido a esse ponto na carreira, ao ponto de não conseguir bater alguns caras que ele deveria, pelo menos no passado, bater facilmente, como era o caso do André Hill, o Brian Keller, uma galera aí que ele andou perdendo recentemente. O André G. E Fran, você acha que o Barão é um dos maiores declínios que a gente tem no MMA aí nos últimos tempos? O André falou... Quem que você falou, André, que
que tinha mais derrotas. Acho que o Hector Lombard também teve uma sequência boa, né? 5 derrotas também, né? Quem que você falou, André? BJ Penn. Se bobear, é o BJ Penn que tem mais. E o que você acha, Fran? A gente pode criar aí um card só com os que caíram de forma íngreme, assim? É complicado, porque os outros dois eram por idade, não é? O BJ Penn, no acabou caso. declinando o estilo de jogo e tudo mais. O Barão foi... Não tenho resposta, além do psicológico que mudou. E é o momento que ele perdeu o cinturão, aconteceu tudo isso na vida dele e só veio montanha-russa abaixo, porque não foi nem escada abaixo, foi montanha-russa. E 5 derrotas consecutivas, é difícil agora o UFC segurar ele. Eu não sei o que pode acontecer com a vida dele. Até eu não acredito que ele esteja com tanta vontade de lutar, porque tu põe o Douglas de frente dele, o Douglas de Silva tem gana. Tinha gana ali pra mostrar, eu quero ganhar, mesmo ele gostando do Barão. Boa, Então, olhos de não sei tigre, o que pode né, Fran? acontecer com ele na organização, provavelmente sair pra fora mesmo, tentar outros lugares. Tem que ter olhos de tigre, né, Fran? Igual o Rock. Ô, Laerte, você que esteve em contato com bastante lutador, né? Conversou com muita gente, não só fez entrevista, mas você foi que saiu pra comer com os caras, teve muito papo, assim, relacionado a MMA. Você viu alguém falando alguma coisa sobre o Barão, assim, de opinião de lutador, assim, ou não chegaram a falar de nada sobre ele? Cara, não, pra ser sincero, a gente não tocou no papo Barão. A gente chegou a falar de outros casos, falamos de Antônio Pezão, falamos de Vitor Belfort, mas em relação a isso também, de que tem um declínio, ainda fica insistindo, Sim. esticando a carreira, né, por N motivos, mas do Barão a gente não falou. E só para uma informaçãozinha aqui, o André falou, esse dado de 5 derrotas, bem curioso, interessante, fui dar uma pesquisada, o Hector Lombard teve 6 derrotas, ele saiu a última do Thales Leite, né? Ele teve 6 derrotas seguidas e o BJ Penn 7. Ô, louco. Só que o BJ Penn teve aquele ato, né, de 2014, se não me engano, que ele aposentou, voltou em 2017. O Hector Lombard não, ele foi uma carreira só aí, de 2016 a 2018, 6 derrotas, 5 por nocautes. Boa. Eu acho que o Barão é meio que um caso somando um pouquinho de elemento de cada situação, né? A parte psicológica depois de uma derrota pesada, troca de academia, porque assim, o Barão no começo, né, quando ele entrou no UFC, eu sempre penso nele e no Aldo, assim, eles pareciam que eram robozinhos do Dedé, né? O Dedé o que ele falava, você via que os caras faziam. O Dedé no corner falava chuta, o cara pum, chutava. Então, assim, era uma união, assim, entre coach e o lutador, assim, muito boa. E a questão de mudar de academia, quando você muda, você já tá tão, assim, envolvido com o treinador, não sei como funciona, né? Imagino que deve ser bem difícil. E também, sabe o que eu acho também? Tem a questão de você... Porque o Barão, ele, assim como muito lutador brasileiro, né, diferente dos americanos que tem tradição em luta, né, então o cara vem desde pequenininho ali praticando esporte, ganhando bolsa na faculdade, lutando geralmente wrestling, alguma coisa assim. Muitos brasileiros, você vê que a maioria vem de origem simples, né, mesmo porque, tipo, sei lá, 10 anos atrás o MMA não era como é hoje. Hoje cada esquina você vê uma Tinogueira, Academia da Grace, tem um monte de opção, então não já a quantidade de lutador é muito misturada por classe social, mas antigamente você vê aí, José Aldo morava na academia, o Renan Barão também tem foto dele e da Cláudia Gadelha, que eles dormiam assim, tipo num quartinho, mas eu não lembro mais quem, que eu lembro que eles mostravam uma foto assim, era um grupo de lutadores que, acho que era talvez o Louro... Oi? Acho que era o Dudu Dantas, não? Talvez o Dudu Dantas. Então, assim, são pessoas que vêm de origens, assim, e depois muda completamente de vida, assim. Então, não sei se também essa mudança de vida brusca, assim, eu também acho que um pouco isso aconteceu. A própria Cláudia Gadelha também mudou. De um dia a pessoa não tem quase nada e no outro dia ela já tem possibilidades bem maiores. Talvez Beth Correia também, alguns lutadores eu vejo que acontece isso no Brasil. Talvez seja um pouco disso que a gente comentou aqui, muito também do que o André falou também,
Então é meio que um pouco de cada elemento, né? Alguém tem alguma coisa a adicionar sobre isso do Barão? Você ia falar alguma coisa, André, ou não? Não, pô, eu só ia puxar ali naquela hora que o Laerte estava falando das sequências de derrotas. Tem outros dois que também amargaram uma sequência grande, mas só que não assim tão direta, né? Foi o Tito Ortiz, na época dele, pegou ali em 9 lutas, ele tinha 8 derrotas, 7 derrotas, um empate, uma vitória só. E o Jake Ellenberger, né, cara? Que o Ellenberger, eu acho que nas últimas 12 lutas da carreira dele, no UFC, ele perdeu coisa de 10 e ganhou 2, alguma coisa do tipo. São caras também que amargaram aí grandes sequências e continuaram no evento. Quem sabe aí o Renan Barão não recebe e dá uma aí de BJ Penn e continua aí. Mas eu não apostaria muito nisso, não. Eu acho que o Johnny Hendricks também, se eu não me engano, deve ter juntado uma boa sequência de derrota. O único problema do Barão em relação a isso é que o nível de concorrência, mesmo tendo abaixado bastante, que não é o caso da última luta, porque o Douglas é um ótimo lutador, o Douglas sempre foi bem competitivo, só foi superado por tops da categoria, pelo Rob Font e pelo Peter Yan. Mas antes, André Will, o Brian Keller, e teve um outro que eu me esqueci o nome agora. Mas as lutas do Barão, mesmo com um nível técnico inferior dos adversários, ele não conseguiu demonstrar. Eu não acho nem que não só não evoluiu, como o André bem citou, como parece que ele involuiu, se é que essa palavra não existe, mas a última atuação boa do Barão foi em fevereiro de 2014, que foi quando ele ganhou do Faber. Que de lá pra cá ele tem 2 vitórias contra o Mitch Gannon e o Philip Nover, que foram atuações sofríveis do Barão. O Gannon foi em Barueri, eu lembro que eu tava no estádio também, foi a primeira pós-derrota pro Dillashaw, então ele ainda tinha aquela áurea de o Dillashaw para a mão entrou, o Barão ainda é o melhor do mundo, e mesmo assim ele teve uma atuação muito abaixo da crítica, ele finalizou com o Katagatame no terceiro round, mas então faz basicamente 6 anos que a gente não vê uma atuação boa do Barão. Eu acho que ele é o maior exemplo de como o psicológico mental é importante para qualquer ser humano, né? Não só pro atleta. Visivelmente ele, durante a luta, você vê o olhar perdido dele de não conseguir reverter a situação, de não sei o que fazer aqui dentro. Basicamente não vejo muita saída para o Barão, até por isso, mesmo com o nível com o nível competitivo inferior, ele não conseguiu demonstrar nenhum tipo de evolução. É uma situação que realmente é bem preocupante. Nem lapsos, nem nada. Difícil arrumar também motivação, né? E fico imaginando pra onde o Barão pode ir. Tem Bellator, não sei o que, mas putz, será que a cabeça do cara vai estar empolgada, né? De continuar aí. Espero que sim. Eu não acho nem uma boa ele ir pro Bellator, cara. Ele definitivamente não tá no nível. Até porque a categoria peso galo do Bellator é boa. É verdade. Eu não acho que ele vai estar no nível de competir com essa galera. Talvez ir pra Ásia, ganhar um dinheiro, pra encerrar a carreira, fazer um pé de meia, porque infelizmente eu acho que o caso do Barão é bem sério, não é nem técnico, é bem psicológico mesmo. E quando chega nesse nível é um pouco difícil de reverter. Boa. O André G, o Laerte falou isso da Ásia, eu já pensei aqui no One FC, né? E é interessante também o One porque tem as categorias ali que são diferenciadas com relação ao UFC, acho que uma categoria acima, alguma coisa assim, e o Barão sempre teve problema de perder peso, né, de motivação, de repente também é uma, né, pra ele se encaixar numa categoria, só que o problema é que lá na Ásia também ali o bicho pega, né? Pois é, cara, eu realmente não acredito que o One seria uma boa pra ele, viu? Tem uns bichinhos ali. A lá dos galos lá é muito tenebrosa. E eu diria Rising. Rising seria a melhor opção. Não tem muita gente. O buraco ali é menos fundo. Maravilha, pessoal. Então vamos seguir aqui. A luta seguinte, meio médio. Randy Brown venceu o Warley Alves por finalização. No segundo round, foi um triângulo. Uma finalização curiosa em cima do Warley, né, que também tem um jiu-jitsu muito bom. O Warley também, a gente tem vários lutadores nesse UFC São Paulo aí que pode colocar um asterisco ali, asterisco barra demissão também, né, porque que nem o caso do Barão. O Warley já coloca um asterisco ali pra ele ficar esperto, porque também
é uma carreira meio inconstante, né? Depois dessa luta teve Massaranduba vencendo o Bobby Green. Massaranduba é leve, putz, lembrando. Categoria dos leves. Massaranduba venceu o Bobby Green na decisão unânime. Uma luta bem bacana, assim, porque a gente gosta do carisma do Massara e eu particularmente não gosto muito do Bobby Green, por mais que ele tenha demonstrado ali meio que um certo respeito, né, na encarada, mas foi uma luta interessante, bacana. Laerte, ia falar? Mala sem alça, Bobby. Mala, né? Eu fiquei até surpreso pelo respeito dele ali. Eu não sei se ele fez aquela reverência na pesagem só pra não levar vaia do público ou porque ele conhece mesmo o Massara, né? Enfim. E seguindo aqui, depois pela categoria dos penas, Ricardo Carcassinha venceu o Eduardo Garagorri por finalização mata-leão. Primeiro round, Carcassinha arrebentou. Eu acho que essa luta, alguém sabe? Acho que, Fran, você sabe se foi bônus da noite? Eu sei que nesse UFC São Paulo não teve luta da noite, né? Curioso não, porque como a gente falou, o evento não empolgou tanto. Tiveram só performance que Carcassinha venceu essa. Você sabe, Fran, dos bônus? Não sei, eu vou dar uma procurada aqui. Mas, sabe, falando dessa luta... Até falando pro Mestre Osano que ele não tá aqui, mas provavelmente ele vai escutar depois. O Carcassinha é muito superior ao Garagorri. E o Garagorri tem que treinar o jiu-jitsu, né? Porque a luta de chão dele foi horrorosa. No momento que o Carcassinha dominou ele e botou pro chão, adeus pra ele. Ele só gritou socorro, Deus. Boa. Slayer, você ia falar alguma coisa? Não, só confirmando, ele ganhou o bônus, sim. O bônus de performance. Pô, que bacana, o Carcassinha é um cara bem bacana nessa categoria aí. Tomara que continue nessa subida aí, crescente. E... estreando na categoria, na verdade. Oi? O Carcassinha tá estreando, né, na categoria. Dos penas, né? Isso. O peso galo sofria muito. Ele tem uma estrutura muito magra, né? Sofria muito pra tirar no peso galo. E é bom que ele demonstrou que ele tá bem rápido ainda, né? Geralmente quando o cara sobe, ele perde um pouquinho daquela velocidade, né, Nerd? Sim, boa adição para a categoria peso pena, que vai ficando um pouquinho vazia, né? Dois dos principais nomes também estão migrando para o peso galo, fazendo o caminho inverso, né? Pois é. Boa. Ele é uma boa adição na categoria, só que agora eu preciso ver ele com uma pessoa que tenha um melhor nível do que o Garagorri, que recém estreou, já é a segunda luta dele. Verdade. O UFC é pena e leve. São duas categorias. Colocar o meio pesado também, porque tem um John Jones também há anos aí. Mas, putz, se eu fosse do UFC, eu podia ter 1,40m. Eu ia tentar bater 120kg para os pesados, porque a categoria tá bem. Esses caras dominantes, Max Holloway, Khabib. Tá bem complicado essas categorias, mas enfim. Seguindo aqui, eu falei do Carcassinha, né? Depois vem meio médio, James Krause vencendo Serginho Moraes. O Serginho foi nocauteado no terceiro round. E Serginho, que comentou aqui com a gente aqui no Couchcast quando ele esteve, ele falando que ele ia implementar mais o jiu-jitsu dele, que era uma nova não, né? Mas ele ia voltar às antigas. Ele tentou ali na luta, mas não deu. Você via que ele tentava as quedas. E essa parte de queda também eu vou deixar um pouco para falar da luta principal, de uma coisa que eu andei notando. Então vamos seguir aqui. Então, Serginho perdeu pro James Krause. E no card principal eu vou comentar de algumas lutas, mas vou falar o resultado aqui. Na categoria dos médios, né, teve o Wellington Turman, que venceu o Marcos Malucos da decisão unânime. O Marcos Malucos foi o que entrou como coringa, né? O Turman mostrou assim que ele conhecia muito bem o jogo do Marcos Maluco. Tudo que o Marcos Maluco tentava, por mais que ele às vezes gosta de tentar umas coisas diferentes na luta, o Turman estava sempre meio que um passo à frente. Foi uma luta interessante de assistir também. Alguém quer comentar alguma coisa dessa luta? Assim, o Turman, acho que é a segunda luta, se não me engano. Acho que ele tinha estreado para o UFC, tá vindo na segunda luta. São dois lutadores que eu gosto de ver no UFC. O Marcos Maluco também estava gostando. Quando essa luta foi casada, eu falei, putz, eu não queria ver nenhum dos dois perder, porque eles são lutadores que estão em fase de desenvolvimento, assim, né?
Mas pelo menos eu acho que, no meu ver, perdeu quem tem um pouco mais de possibilidade de continuar, né, na carreira crescendo, porque o Turma já, se não me engano, ele tá vindo de derrota e ele é um bom lutador. Alguém tem alguma coisa pra comentar dessa luta? André G? Pô, cara, não sei muito não, cara. Fiquei meio surpreso, eu tinha visto a estreia do Wellington Turma, né? Foi lá contra o Carl Robertson, ele já tinha feito um bom trabalho, mas eu sei lá, cara, eu achava que pelo Marcos Pérez, pelo Marcos Maluco já ser um cara mais experimentado, tá mais tempo no evento, ele levaria essa luta com mais tranquilidade. Parecia que o veterano ali era o Turma, tava sempre um passo na frente. Verdade. Foi uma boa luta. Boa. E pela categoria... Fala, Ert. Posso acrescentar aqui? Por favor. Aí depois tu edita, não sei. Desculpa ter interrompido. Além da luta em si, sem querer parecer um pouco de engenheiro de obra pronta, o Vitai tá aí pra provar. Um pouco antes da luta, no dia da pesagem, eu falei com ele, a gente comentando sobre o card, e o maluco roubou a cena por causa do Coringa, né? Que ele foi fantasiado e que... Inclusive, um dado curioso, ele recebeu 20 mil seguidores, ele ganhou mais de 20 mil seguidores em menos de 24 horas, depois que ele foi pra pesagem vestido de Coringa. Ah, mas realmente ele roubou a cena, né? Foi muito legal aquilo. Foi fantástico, assim, a gente cobra tanto isso, né, dos lutadores de se promoverem, e ele encontrou uma maneira, assim, genial, todas as palmas possíveis pro maluco, que nessa ele realmente mandou muito bem, correu o mundo, tava na capa da Globo, tava na capa de sites americanos, realmente ele, nota 10, nota 1000 pro maluco na pesagem. Na luta, nem tanto. Eu acho um maluco, uma vez eu até conversei com ele em off, que ele disse que ele ficava um pouco na dúvida se ele ia atuar como 8-4 e de repente 7-7. Eu acho um pouco frágil fisicamente para essa categoria. Também acho. Você vê que ele é um cara muito forte, muito robusto, e os dois vêm do jiu-jitsu. E eu até comentava antes, se o Turma implantar esse jogo de imposição física, grudando na grade, caindo por cima, o maluco que já tem problemas com gás, nas outras lutas dele ele mostrou contra o Eric Anderson, contra o Sanchez, ele mostrou alguns problemas com gás, vai ser complicado para ele. E foi basicamente o que aconteceu, né? O maluco ele tem alguns golpes em pé que são plásticos, mas pouco eficientes. Ele não tem um jogo fechadinho, um Muay Thai lapidado. Ele é mais naquela do improviso, da plasticidade. Mas o Turma fechadinho, com a regra embaixo do braço, pressionou, cansou os braços do maluco. E ótima vitória, um moleque só 23 anos, um ótimo talento, viu? Um moleque pra gente ficar de olho. Muita gente marcou a vitória dele contra o Carl Robertson, e que ele dominou boa parte, perdeu algumas posições no chão. É um moleque pra gente ficar de olho aí, um bom nome na categoria. Boa. E o Turma que depois, acho que foi hoje que postou no Instagram dele uma montagem dele como Batman falando: o Coringa sempre perde. Aproveitou, né? Aproveitar esse hype aí do Coringa e fazer um merchanzinho. E pela categoria dos médios, rapaziada, a gente até comentou, acho que lá no grupo do Nocautecast, ou acho que foi no grupo do Nocautecast, essa luta parecia tanto aqueles final de TUF, né, quando coloca no card principal dois caras fazendo uma final. Tinha outras lutas ali no card preliminar que poderia estar no lugar dessa, mas o Dana White até fez uma propaganda dessa luta, colocou no Twitter dele, falando, tipo, ele colocou alguma coisa assim: a próxima luta é aquela que eu falei pra vocês, falando do André Sergipano e do Antônio Arroio. Foi uma luta bem truncada, o André Sergipano venceu pela decisão unânime. E foi isso que de curioso, eu achei que essa luta não se encaixava tão bem num card principal, mas enfim. A luta seguinte, pela categoria dos leves, Charles do Bronx venceu Jared Gordon por nocaute o primeiro round. Foi uma luta perfeita do Charles do Bronx. Mas a gente também pode levantar o que a gente já tinha comentado no cast passado aqui do adversário do Bronx, né? Porque ele já está há tanto tempo no UFC. Ele mesmo falou ali na entrevista pós-luta que ele já está há 10 anos no UFC. E o Charles do Bronx, ele é engraçado que a gente, como brasileiro, a gente até entende algumas gírias dele ali. Tem até
pode ter muito brasileiro que não entende, mas você vê a malandragem que ele fala, tá tendo, aqui tá tendo, vem forte, não sei o que, é bem curioso, bem engraçado. Pediu McGregor, depois fez acho que respirou um pouquinho, ele pensou, não, McGregor eu sei que não vai rolar, então pediu Paul Felder, que já tinha vencido ele. Charles do Bronx também, né, o André G, é um produto bem bacana, né, bem completinho assim, agora é só questão dele começar a subir os degraus aí, né. Pois é, cara, ele deixou de ser somente aquele lutador, o grappler, né, o jiu-jiteiro que a gente via lá no começo da carreira dele no UFC, e acabou desenvolvendo bastante esse Muay Thai dele, que tá cada vez mais confiante ali na trocação, né, vem de 2 nocautes, das últimas 6 vitórias, né, todas elas foram finalizadas antes do apito final, né, então assim, cara que vem numa crescente muito boa, agora ele precisa pegar a gente que condiz com esse novo nível que ele colocou, né, nesse novo patamar que ele está se colocando, porque mesmo com 6 vitórias aí em sequência, ele ainda parece estar 3 vitórias de chegar lá no topo numa luta por cinturão. Então é hora de começar a pegar aí top 15, top 10, top 5, fazer sua escalada para poder mostrar que realmente ele não é somente um entertainer, merece estar entre os melhores lutadores dessa categoria. E agora eu acho que ele se colocou, né, como o segundo maior vencedor de bônus da história do UFC, então mesmo que essas lutas não sejam assim tão competitivas, pelo menos bem pro bolso dele elas estão fazendo e fazendo muito bem. Dá pra comprar bastante charrete, né, André G? Dá sim. Ele gosta, né, de praticar umas corridas de charrete, não sei como chama aquilo lá, que é tipo um carrinho puxado por um cavalo, não sei se charrete como chama. Mas enfim. O Fran, o do Bronx pediu ali McGregor, que é uma luta bem difícil, né? Quem não quer o McGregor hoje? Até a gente aqui se moscar, a gente queria uma lutinha pra ganhar um dinheiro, por mais que a gente perdesse. Mas ele pediu também Paul Felder, mas Paul Felder tá ali no 6º da categoria, né? O que você acha desse pedido aí? Você acha que vale a pena tentar alguém mais abaixo ali, como o André G falou? Um top 15, no máximo ali um top 8 pra baixo? O que você acha? Eu acho que ele foi muito empolgado depois da vitória dele pra pedir o McGregor, que todo mundo pode pedir o McGregor, ainda mais porque sempre enche o bolso quem lutar com ele, né? Mas Paul Felder eu acho que é uma boa escolha, até porque ele veio pegando pessoas que não eram tão bem nem ranqueado, tão bem ranqueado, e pra ter esse teste, mas contrariando o que o André G falou, o do Bronx já era nocauteador antes no início da carreira, só tem que dar uma olhadinha lá. Ele tinha mais nocautes do que finalizações, então ele só lapidou um pouquinho, tirou um pouquinho do jiu-jitsu e colocou um pouquinho na trocação e agora tá no ponto. Só que também outra coisa que ele falou é que ele pode ganhar do Khabib no chão. Acho meio difícil, mas futuramente, quem sabe, pode ser que sim. Maravilha. O que você acha, Lert? Você acha que o do Bronx faz frente pro Khabib? Cara, infelizmente é difícil falar, mas eu acredito que talvez só o Tony Ferguson faça frente pro Khabib hoje em dia. Mas também acho que o Charlinho seria uma luta interessante, né? Não entendi, perdão. Seria uma luta interessante do Bronx e Khabib, querendo ou não. Curiosa. O Charlinho, por mais que venha numa evolução muito boa, principalmente na parte em pé, né? Ele, quando foi testado as últimas vezes contra a oposição da parte de cima, ele acabou não saindo muito bem. Quando pressionado, o Charles ele tem um jogo de pressão, um Muay Thai que está ficando muito bem justinho, né? Feito pelo Diego Lima da Chute Box. Mas o Charles tem um histórico de quando ele pressionado, de quando ele toma iniciativa e não dá certo, ele acaba cedendo, tanto no chão quanto em pé. O pedido dele pelo Paul Felder eu achei assim muito bom. Ele devia ter chamado o Paul Felder primeiro. Tudo bem que é chamado pelo McGregor, levantou a torcida, saiu na mídia, ganhou um barulho legal, mas a gente sabe que é uma luta meio utopia imaginar isso, não vai sair do papel. Eu acho que ele e o Paul Felder foi o último que venceu o Charlinho, né, em dezembro de 2017, antes dele emplacar essa sequência. E o Paul Felder tá no 5º, 6º no ranking.
naquele caso que as estrelas se alinharam, com todo respeito ao Paul Felder, que é um lutador muito duro, ele não é pra estar lá, né? Com todo respeito, Paul Felder não tá entre os 10 melhores da categoria. Foram lutas casamentos que deram muito certo para ele, o James Vick já numa fase honrosa que ele conseguiu vencer, depois ganhou uma luta muito contestada contra o Edson Barbosa, que estava em 7º, ele roubou o lugar do Barbosa no ranking, mas eu acho que ele não vai se manter lá, e numa revanche contra o Charlinho, eu apostaria no Charles, que inclusive quase finalizou o Paul Felder no primeiro round da luta entre eles. Então eu acho que é um casamento bem interessante, essa revanche, que aí sim seria um degrau antes pro Charlinho começar a pensar em top 5. Eu acho que ainda se pega essa luta, é bem interessante como você falou, é o caso dele pegar o sexto ali, que é o Paul Felder, e depois, caso ele vença, pegar mais um ali ainda na região, ali, né, um Aoya Quinta, um Dan Hooker, né, nem querer ainda dar mais Kevin. Tem um wrestling, vai negar a queda pra ele. Não é caso dele passar o Paul Felder e querer subir, né, acho que é ficar ali pelo menos mais uma lutinha, né, Led? Se consolidar perto do top 5, né, porque querendo ou não, ele tá no 11º, 12º, e por mais que não seja culpa dele, estão dando o adversário e ele tá varrendo todo mundo. Mas isso conta. O nível da oposição acaba contando bastante, né? A culpa não é dele. Então, pra ele vai lá, faz o trabalho dele muito bem feito, méritos totais, mas ainda não venceu nenhum nome bem relevante. Ele tá em 13º aqui, aí vai atualizar, acho que amanhã ou quarta, né, o ranking. Você acha que ele sobe alguma coisa? Tem o Gillespie acima dele e o Pettis. Nenhum desses saiu da categoria, né? Pettis, será que vai sair dos leves? O Pettis tá voltando pros leves, inclusive, né? Eu vi o Durinho postando, o Durinho tava desafiando ele. O Pettis fechou alguma luta, né? Com quem? Você lembra? Quem? Pettis? Não, o Durinho tava desafiando o Pettis, né? E aí ele anunciou que vai voltar pro peso leve. Por isso que o Durinho ficou desanimado, né? O Pettis, inclusive, meio bizarra a situação, né? Ele tá em 11º nos leves e 10º no meio médio, o ranking, né? O ranking a gente não pode levar a sério, né? Mas de repente o Charlinhos roubar o lugar ali do Gillespie, né? Que vem de derrota, mas também não tem muito que subir, né? 10, né? De repente, na última ele venceu o Nick Lentes e subiu 4, né? Vai entender, de repente nessa ele pode aparecer ali, pintar na 10ª posição, algo do tipo. Maravilha. Então agora, pessoal, vamos para Come Event da noite, pela categoria meio pesado. Maurício Ogun, Rua e Paul Craig acabaram empatando, né? Foram 2 29-28, um para cada lado, né? E um juiz deu 28-28, então cada um ganhou um round e o último juiz empatou a luta, então ficou 1,5 para cada lado. Foi uma luta bem morosa, cara. A gente já tinha comentado do Shogun, né, na prévia da semana passada, que ele tinha pego um adversário antes do Paul Craig, que era o... fugiu o nome. Sam Alvey. Não, quem tinha casado antes do Paul Craig. Tinha sido casada contra o Sam Alvey, né, que era um lutador na medida ali, que a gente tinha comentado pro Shogun. Sam Alvey teve a lesão na mão, entrou Paul Craig, pra mim também na medida ainda, parece que acharam 2 lutadores, Sam Alvey e Paul Craig, que se equivalem para colocar com o Shogun. Eu fiquei impressionado de como o Paul Craig é ruim. Eu já não via tanta coisa especial nele, mas nessa luta com o Shogun tava lento demais, cara. Parecia que o golpe, ele mandava uma mensagem no WhatsApp falando, eu vou dar um golpe, depois vinha o golpe, assim. Ele tava muito lento, e o Paul Craig, até no primeiro round, ele conseguiu capitalizar, conseguiu colocar uma sequência boa de golpe no Shogun, que ele ficou bem com o rosto bem marcado, mas depois, não sei se ele deu uma cansada. O Shogun, uma das vantagens que ele tem hoje, né, no Shogun de hoje que a gente conhece, é a experiência. Então ele sabe onde se adaptar à luta, onde tá no lugar certo ali pro cara menos experiente, que é o Paul Craig, não saber se encontrar mais. Então o Shogun meio que na técnica ali da experiência, ele deu uma equiparada na luta. Mas eu fiquei impressionado, 2 coisas: como o Paul Craig é ruim
de como o Shogun tava devagar. Ô Fran, tá bem complicada essa questão, né, do Shogun. Ele tá numa fase da carreira que ele comentou que ele fez um acordo com a esposa dele lá, que ele só podia... desde a época que ele entrou no UFC, ele tá falando pra esposa que ia parar de lutar, que não, eu tô acabando a carreira, e tá até hoje aí. Ele fez meio que um acordo com elas de só mais 2 lutas, e depois desse empate ele pediu pra fazer a revanche, né, passar a limpo esse empate com o Paul Craig aceitou. O que você acha, Fran, do Shogun e do Paul Craig também? Olha, tava falando do Paul Craig é ruim, mas o Shogun tava tão ruim quanto, tava péssima a luta. E esse empate até não me soou tão esquisito pro Shogun, até falou que tinha ganho a luta, mas pra mim, o que eu tava olhando e o que eu estava contando, uma leve vantagem do Craig, mas o empate também não me sairia uma coisa muito, muito cara. Mas na questão do Shogun se aposentar, difícil. O Daniel Cormier também prometeu para a esposa dele que ia se aposentar e até agora não se aposentou. Provavelmente querer lutar com o Craig de novo. E eu não sei o que pode acontecer com o futuro dele. Eu acho que já tá na hora dele pensar em aposentadoria, porque se ele começar a perder todo o legado que ele fez, pode virar água abaixo, talvez. Pois é. E André G, é uma possibilidade aí se fechar essa luta mesmo, o Shogun já tem que pensar em... Puta, a gente não gosta, né, de aposentar lutador, mas pelos indícios que a gente viu na luta ali, tá difícil a coisa, né, André? Cara, pois é, mas assim, o Shogun tá numa fase tranquila, né, cara? O cara vem aí nas últimas 5 lutas, né? Ele vem aí de 4 vitórias, é um cara que tá numa boa, não tem... Ele é uma lenda do esporte, existe 0 risco de demissão para ele, então quando ele ainda se sentir bem, entrar lá, fazer seus treinos esporádicos e umas lutinhas aí, pra ele tá tudo jóia. É um cara de 37 anos, vem fazendo aí uma luta por ano. A gente já viu que pra ele está meio que como showball, né, cara? Então é só esperar mesmo ele se entediar e ficar de saco cheio, que uma hora a hora chega. Boa. Ô Laerte, você que tava lá na arena, como foi a recepção do pessoal quando falaram do Shogun entrando? O Shogun é sempre um dos mais celebrados da galera, né? Merecidamente por toda a história dele. É um desses nomes assim que certamente carregam a bandeira do Brasil, ele, Minotauro, Belfort, aquele é mais um sentimento nostálgico, né, do que atual. A gente sabe que o Shogun o André bem falou, é basicamente um showball para ele tá na reta final, desinteressado cada vez mais, a forma física dele é cada vez pior, e então a questão do Shogun é mais pela imagem dele do que de fato botar uma expectativa em cima da atuação dele. Quem colocar a expectativa em cima da atuação do Shogun, a culpa é da pessoa, né? Não do Maurício Shogun em si. Mas só um adendo. O André falou que é verdade, todo mundo falando, o Shogun deveria parar. O histórico recente dele, os números mostram que ele vem numa sequência boa. Inclusive a melhor sequência dele no UFC. Curioso, né, notar isso. Sim. Só que tem um detalhe, se a gente parar para analisar friamente as atuações, tem motivos pra gente, de fato, entender por que a galera pede tanto pro Shogun parar. A luta dele contra o Corey Anderson, embora tenha sido razoável para boa, não foi uma luta ruim. Muita gente marcou a vitória do americano. A luta contra o Tyson Pedro e a do Craig teve momentos muito parecidos, que o Shogun só não foi nocauteado em pé, eu vou usar um termo educado, pela falta de inteligência dos adversários dele. Porque contra o Tyson Pedro, ele chegou a ficar grog balançando, ele só não caiu porque ele escorou na grade, ele chegou a cair, mas teve a grade, e o Pedro, em vez de continuar batendo, entrou em queda. Contra o Craig foi a mesma coisa, naquela hora no primeiro round, ele encurralou o Shogun, castigou o Shogun na coletiva após o evento, falou que ficou drog, que realmente sentiu, e o escocês entrou na perna. Se os dois continuam batendo ali,
era bem provável que a luta tinha acabado. E você sendo nocauteado por Tyson Pedro e Paul Craig Não dá. são sinais de que realmente o fio tá virando, são sinais de que é hora de repensar a carreira. Verdade. Bom, pessoal, vamos então para a luta principal do evento, pela categoria dos meio pesados. Jan Blachowicz venceu o Ronaldo Jacaré na decisão dividida. Jacaré que estava fazendo a estreia na categoria aí, e ele tinha falado antes, né, em entrevistas, que seria uma estreia, um bate e volta só, porque ele não pretendia ficar nessa categoria, ele prefere ficar nos médios mesmo. E Fran, a gente tem um histórico aí do pessoal que tá na categoria dos médios e sobe, como Weidman e Rockhold, Marreta e Smith. Os dois primeiros que eu falei perderam e os outros dois venceram. O Jacaré foi um que entrou nos números aí do que perdeu e voltou, né? Você gostou da luta? O que você achou da performance do Jacaré? Acho que eu vou dar uma dormida que depois eu respondo. Mas... foi difícil de ver essa luta, sério. Tanto que eu dei várias cochiladas nesse meio tempo de 25 minutos de luta que não precisava, realmente não precisava. Muito clinch, me cansou. Eu achei que o Jacaré ia tentar mais queda, o Blachowicz conseguiu defender todas as quedas. Eu achei que ia ter mais movimentação, mas mais do mesmo, mais clinch na grade. Jogo muito travado e foi difícil pontuar. Pra mim, que eu tava tentando pontuar ali, foi bem difícil. E também teve a curiosidade do pé do Blachowicz, que tava enorme. O Jacaré deu Quem uns tava pisões, vendo né? pela TV ali tava enorme, tava uma bolota. E o pessoal ali do Jacaré dizendo pra ele pisar em cima do pé, não sei o que, e ele não fazia nada. E eu não sei, realmente não esperava o Jacaré tão tático. Eu esperava ele mais pro ataque, tentar alguma coisa diferente. André G, eu até comentei ali na luta do Serginho, né, que eu queria falar alguma coisa sobre queda. E assim, eu não tenho experiência nenhuma em luta pra falar, né, mas como fã aqui a gente pode abrir um ponto aqui poético, uma liberdade poética pra gente comentar, porque a nossa ideia aqui no Couchcast é realmente dar voz ao fã, né? Mas eu acho bem complicado. Hoje a gente vê o MMA evoluindo, né? Tem muitas coisas que vão virando meio que uma moda por épocas, assim. E eu ando vendo muito lutador ficar travado na grade, onde um fica tentando derrubar, tentando, né, fechar as mãos ali atrás das pernas do lutador, e o outro tá de costas na grade tentando manter as pernas abertas para evitar a queda. E é um tipo assim, e a gente pegar muito do jiu-jitsu, não tem um jogo de queda efetivo que consiga fazer, porque eu até comentei isso com o Gabriel Sato, a gente andou falando antes da luta, ele falou, o que você acha? Eu falei, cara, eu visualizei muito essa luta, eu queria tanto não ver o Jacaré. Se você pegar até a luta do Weidman e do Rockhold, tiveram situações parecidas, do cara ficar ali gastando força, tentando levar o cara pro chão. E é difícil, né? Parece que o MMA ainda tem muito que evoluir, assim. Hoje tem muito disso. Quando tem um grappler, ou ele trava o cara de costa na grade ali e não consegue queda, e o Serginho a mesma coisa também. Parece que não tem um jogo de queda ali no meio do octógono, né? E parece que os caras já vão preparados até pra isso, né? Não, eu vou entrar em queda, ele vai estar de costas pra grade, vai tentar defender, mas eu vou conseguir. Mas aí a luta fica sempre truncada, né? O que você acha, André? Cara, é muito comum mesmo a gente ver isso hoje em dia, né? Esse jogo de grade, ele tem tomado uma dimensão muito grande no MMA. Os lutadores, muitas vezes, eles ficam desconfortáveis em tentar a queda ali no centro. Você vê muita gente se encurralando ali na grade, acho que até mesmo para evitar, né? Fica mais fácil fazer essa troca de força ali. E um vai tentando cansar o outro e fica aquele jogo de gato e rato que pra gente que é fã do esporte não é muito bonito de ver. Mas, cara, às vezes eu fico meio surpreso, porque, por exemplo, o Ronaldo Jacaré, ele é um
faixa preta de judô também, né? Então é um cara que teoricamente tem um leque bem grande de quedas, ele poderia tentar algumas varreduras, poderia tentar algumas outras técnicas e algumas outras projeções, e ele não faz nem menção disso, né? Ele vai basicamente ali naquela tentativa de double leg, sobe o tronco e fica pressionando ali na grade, tentando cansar o braço do rival. E, poxa, numa categoria onde os caras são tão fortes, tá? Deu para perceber, né? Essa discrepância de força física entre os dois lutadores. Numa categoria assim, onde seus oponentes vão ser tão fortes, ele vai ter muita dificuldade de colocar esse pessoal pro chão. Então, poxa, acho que ele ficou mesmo sem saída. Se ele continuar nessa categoria, acho que isso daí vai ser mais do mesmo, vai ser o que a gente sempre vai ver, porque mesmo nesse topo aí, todo mundo defende queda razoavelmente bem, todo mundo é muito forte para essa categoria, então não sei não. O Jacaré parece que ele caiu num beco sem saída, e pra gente que é fã, a gente também vai ficar aí num... Não sei não, acho que as lutas do Jacaré não vão ser muito atrativas nas próximas rodadas. Se bem que o Josué Destaque ainda falou que, né, que isso foi basicamente um teste, ele deve voltar para 84. Eu acho que o Jacaré ele tá muito perdido nesse momento da carreira dele, e independente da decisão que ele tomar, meio médio ou peso médio, as coisas não estão muito bonitas aí para essa lenda do jiu-jitsu brasileiro. E você falou essa questão aí do judô do Jacaré, né? Ele tem tantas premiações no jiu-jitsu. Eu tava vendo, foram 5 rounds, né? E assim, o Jacaré ele não conseguiu derrubar o Blachowicz, né? Eles não foram pro chão pro Jacaré tentar implementar o jiu-jitsu dele. E pensar nas próprias quedas do judô ou do jiu-jitsu também, que tem um jogo de queda, e até mesmo eu tava pensando, quando você tava falando em queda, o único cara que eu lembro de usar a queda de sacrifício, né, quando o cara tá de costas na grade, o cara que tá empurrando puxa pra trás e meio que cai, o único que eu consigo lembrar acho que é o Demian mesmo, porque o cara se sente tão seguro. Não tô falando que o Jacaré se sente inseguro no jiu-jitsu, pelo contrário, ele é muito bom, ele é um cara que não precisa provar nada pra ninguém, mas o Demian acho que é o único que eu lembro que tem essa segurança de puxar, porque quando você geralmente faz a queda de sacrifício, você cai por baixo, né? Então assim, o complicado é que ali nos 5 rounds não conseguiu uma queda, né? A gente fica desesperado com relação a isso. Ô Laerte, o que você acha? O André G falou da possibilidade dele voltar para os médios. Você acha que essa é a melhor opção pro Jacaré? É uma situação meio complicada, né? De um cara que já se testou tanto na categoria de baixo, faz um teste na de cima e não tem sucesso, por mais que ele pegou um cara ali top, né? Eu acho que ele poderia ainda tentar alguma coisa no meio pesado ali. Disputar cinturão eu acho bem difícil, mas eu acho que ele consegue alguma coisinha ainda, algumas lutas interessantes. É que o Blachowicz tá o quê? Acho que 3 a categoria, não lembro no ranking. O que você acha, Laerte? Eu tô com o André. Eu acho que o Jacaré caiu num... Acho que deu eco aqui no meu, né? Pra vocês também? Não, pra mim não. Tinha dado ecos, mas já resolveu. Já voltou, né? Eu falei, eu me escutei aqui. Vou recomeçar, tá bom? Beleza. Eu acho que o Jacaré tá num beco sem saída, sabe? Porque a categoria se renovou, o Jacaré não conseguiu acompanhar, ele perdeu o time, né? Se a gente puxar para 2016 até 2017, na luta contra o Ita, que era na iminência de uma disputa de cinturão, mas o Jacaré, nos meio pesados, ele tem um jogo de muita isometria, né? E isometria cansa muito e precisa, querendo ou não, da força física para derrubar. O Jacaré nunca foi conhecido por ter um wrestler de alto nível, né? O chão dele, a gente dispensa comentário, mas para a luta chegar lá, tem um caminho a percorrer. E na elite dos meio pesados, a gente tem Dominic Reyes, Corey Anderson. Talvez o Anthony Smith seria um jogo que casa bem pro Jacaré. Mas ali de cima, só ele eu vejo da elite que poderia ser um jogo favorável a ele. Eu acho que com 40 anos, né, o Jacaré, se eu não me engano, 8º no ranking dos médios, ele já deu declarações antes falando que não serviria de escada. Não sei não se o Jacaré vai
tem uma carreira muito longa ainda, viu? De repente ele vê que o time dele passou. É claro, vai ser competitivo com muita gente. Não tô querendo dizer que de maneira alguma que o Jacaré não tem mais nível para pertencer, para brigar entre os melhores, tá na hora de parar, nada disso. A questão é, o Jacaré foi acostumado nos últimos anos, aliás, na carreira inteira, a brigar pelo topo. Será que no psicológico dele ele vai aceitar a nova situação dele, de que ele não vai brigar mais pelo topo, mas talvez para ser um porteiro do top 5? O que não é demérito nenhum, pelo contrário. Você ser um top 5, você ainda frequenta a elite, mas você não frequenta ali aquela galera da nata que vai brigar pelo cinturão, por exemplo. Então eu acho que talvez nos meio pesados ele até nos médios retornando, talvez Darren Till, Cannonier seriam jogos que poderia dar alguma coisa pro Jacaré, mas eu acho que infelizmente passou o tempo por culpa não só dele, né, culpa do UFC também, que em 2016 teve aquela revanche descabida entre Michael Bisping e Henderson. Sim. A gente nunca vai ver o Jacaré disputando o cinturão do UFC, infelizmente. Pois é, cara, uma coisa que você tocou bem aí no assunto foi essa questão psicológica que a gente viu depois dessa derrota do Jack Hermansson. O Jacaré, ele deu diversas declarações, disse que estava se sentindo deprimido, disse que estava pensando em abandonar o esporte, não estava aceitando muito bem esses altos e baixos da carreira, né? Ele estava vindo numa sequência muito grande de alternância entre vitórias e derrotas, e começou a fazer acompanhamento psicológico, disse que isso mudou completamente a vida dele, como ele enxerga a carreira, como ele enxerga o esporte, deu uma renovada, porém agora ele se vê na primeira vez tendo derrotas, né, em sequência, primeira vez na carreira dele, onde ele emenda 2 derrotas em sequência, justamente num ponto onde ele já está ficando mais velho, vão acabando ali, né, suas possibilidades de disputar um cinturão. Ele é uma pessoa que já conquistou bastante coisa material, não é uma pessoa que precisa lutar para sustentar sua família, pode muito bem aposentar e abrir uma sequência de redes aí de academias de jiu-jitsu, se daria muito bem como professor. Então é uma pessoa que tem diversas oportunidades profissionais no seu futuro e se vê aí diante de uma decisão bem complicada, né? 2 derrotas em sequências, 2 categorias onde ele foi expulso do topo. Vamos ficar aguardando aí, mas eu não sei. O Josué Destaque disse que ele tem mais bons 3 anos aí pela frente no MMA, mas eu não sei se eu acredito nisso não. Boa, rapaziada. Só também pra gente não terminar esse papo do Jacaré embaixo, assim, né? A gente comentou, todo mundo aqui meio que comentou do Jacaré, falou de quanto ele ficou sempre no topo, e ele é um cara impressionante, assim como a gente também usa, eu gosto às vezes de usar como exemplo o Bisping, que o Lard falou, só que foi numa situação diferente. O Bisping também, por mais que seja aquele lutador mediano, assim, foi campeão, né, no UFC, mas ele sempre foi visto como mediano. O Jacaré, ele é um cara que desde a época do Strike Force ele chegou a campeão, né? Você lembra, André? Acho que foi, né? Em cima do Musashi, não foi? Chegou. O Jacaré? É. Se eu não me engano, ele ele perdeu o cinturão pro Rockhold, né? Ah, não, então, mas ele... Ah, tá. Ele foi campeão em cima do Musashi? Ele foi campeão em cima do Tim Kennedy, depois venceu o Rob Lawler e depois perdeu pro Luke Rockhold. Ele foi campeão lá há um tempo. Boa. Mas o que eu tô querendo dizer é, assim, o impressionante de como é um lutador igual o Ronaldo Jacaré, né? Como a gente sempre fala que brasileiro gosta de campeão, né? Mas Jacaré é um lutador excepcional, assim, há anos. Quanto tempo? O Strike Force já faz tempo que o Strike Force nem existe mais. Então, assim, o cara, todo esse tempo, ele tá rondando ali o top 5 de uma categoria que por mais que teve os altos e baixos ali, mas ele sempre esteve ali em cima, assim como o Michael Bisping. Tem vários lutadores aí que, por mais que a gente não veja como campeão do UFC, sempre esteve ali. O Jacaré é um desses, né? Enfim, é isso aí. E alguém mais adicionar alguma coisa dessa luta principal? Fran? Alguma coisa? Não, só agora que eu tava vendo aqui umas notícias que o Blachowicz disse que tá esperando o vencedor do Reyes e do John Jones.
Ó. Essa categoria do meio pesados, ela tá boa porque você ganhou uma ou duas ali, você já tá falando o nome do John Jones, mas é engraçado o John Jones lá de cima rachando o bico, né? Dessa rapaziada que tenta escalar lá pra alcançar ele e não chega. E quando chega, ele vence. Mas enfim. Rapaziada, é isso. Geralmente a gente, quando acaba o evento aqui, a gente fala de algumas novidades, mas eu só queria comentar uma coisa aqui, se alguém quiser falar sobre essa notícia, que eu coloquei até no Instagram do Nocautecast lá, que é a aposentadoria do Ben Askren, né? Que ele divulgou hoje lá em conversa com o Ariel Helwani lá na ESPN. Falou que resolveu parar, ele que veio na sequência de derrotas aí do UFC, depois que ele veio pro evento. Ele falou que ele tá com um problema que eu não lembro onde que é, acho que é no quadril, alguma coisa assim, que ele ia ter que entrar pra uma cirurgia. Então ele falou, puta, essa cirurgia vai ser prótese de quadril. Né? Então ele meio que viu que vai ser tão cansativo, assim, uma coisa pesada, esses caras que vivem a vida cheia de lesões, cirurgia. Ele falou que o negócio é tão pesado que ele falou, vou aproveitar aqui a fome com a vontade de comer e já vou parar com no que ele falou com o Ariel Helwani, ele falou que vai parar com tudo. Então assim, eu particularmente eu gostava do Askren, queria ver mais dele, uma pena ele ter entrado agora, nesse momento no UFC, eu queria ele ver um pouquinho antes. Muita gente fala, né, o UFC fez essa troca aí com o Demetrius Johnson, não sei o que. Se eu fosse o Dana White, eu não ficaria com sensação de arrependimento, a não ser que em números eu não sei falar isso, né, de repente em números ele pode ver que o negócio não tenha valido tanto a pena, mas enfim. Eu acho que quando foi esse ano que ele entrou, acho que no começo do ano, acho que 6 meses de Ben Askren para marketing no UFC vale pelo menos uns 3 ou 4 anos de Demetrius Johnson. Por mais que a gente não tenha o lutador ele só por marketing, né? A gente gostava da genialidade do DJ, mas como produto pro UFC, eu acho que não é o caso de arrependimento. Alguém tem alguma coisa a falar sobre isso? Alguém concorda ou discorda de mim? Pô, cara, esse papo aí do Ben Askren, da troca e tudo mais, eu acho que o UFC só ganhou. Eles conseguiram transformar aí Poxa, agora acabei de me esquecer o nome dele. Que acabou de vencer o Nate Diaz. O Jorge Masvidal. Transformaram o Jorge Masvidal numa estrela gigante. Verdade. Conseguiram criar a principal luta do ano, né? Que foi a do Nate Diaz contra o Masvidal. Conseguiram criar um pay-per-view gigante. Tudo isso nas costas aí da popularidade do Ben Askren. É um cara que agitou bastante ali e acabou criando outras rivalidades, outras lutas aí pro futuro. Então, assim, acho que foi muito, muito vantajosa mesmo para o UFC em termos de exposição, em termos de finanças, né? Acho que quando eles vão dormir lá, o pessoal deve ficar pensando nisso e com um baita de um sorriso, porque eles ganharam demais com a saída do Ben Askren. E pro DJ também foi muito bom, né, cara? O cara acabou de ganhar lá o seu GP no One, continua mostrando que é o melhor peso mosca do mundo, então tudo certo dos dois lados. Boa. Fran, alguma coisa do Ben Askren? Gostou da aposentadoria dele? Olha, pro marketing do UFC foi muito bom. Realmente, ele já chegou, nem tinha chegado, nem tinha sido apresentada a troca, e ele já estava bombardeando todos os lutadores da categoria e tudo mais. Só que eu não sei se foi exatamente, eu acho que juntou a fome com a vontade de comer. Ao momento que ele já viu que ele precisava fazer essa cirurgia, que ia acarretar muito tempo de recuperação, ele também já ocorreu duas derrotas, eu nunca tive derrota na minha vida, já tudo que eu tinha planejado no UFC e tudo que eu já tinha provocado, todos os lutadores acabou se perdendo. Não sei, talvez possa ser as duas coisas juntos, pode ser só o ego dele, não? Verdade. E Laerte? Ele vai saber na cabeça dele. Boa. E Laerte, você que já trabalhou e trabalha já também com assessoria de alguns lutadores, o Ben Askren era um produto completão, né? Eu acho que ele até meio que dispensava um pouco a assessoria, né? O cara era bom de lutando, falando, ele cria, inventa história. Ele economizava trabalho de jornalistas, né? Ele fazia o trabalho dele e dos outros ao mesmo tempo,
muito ativo nas redes sociais, né? Sempre provocando, era alvo também de muitos lutadores. É um cara que sabia se colocar em evidência, até mesmo na derrota, né? Quando ele perdeu para o Masvidal, ele mesmo fazia piada disso, fazia sim. Comentários em relação a isso. E é uma pena, acho que foi você que citou no começo, é uma pena de fato ele ter chegado no UFC já nesse estágio da carreira. No finalzinho, ele tinha se aposentado em 2017, né? Voltou agora. E é aquilo, né? O psicológico, victo, multicampeão, chega no UFC, toma... Não sei se a gente pode falar um choque de realidade, porque... Como se ele não conhecesse isso antes, né? Isso, exato. E assim, a luta do Masvidal foi sensacional, nocaute, todos os méritos possíveis do Masvidal. Mas eu gostaria de ter visto o Masvidal e Ben Askren lutando ali... Sim. 2 rounds, sabe? Eu não tiraria o Askren do baralho, não. Eu acho que de fato ele tinha um jogo para incomodar, mas aí o Masvidal teve uma ideia genial, executou com perfeição o golpe, acabou. E o do Demian, de fato, o Demian mostrou que é um absurdo, que é um fenômeno no chão. Mas é uma pena, foi uma carreira, embora muita gente conteste, né? Muita gente acha que para o cara ter uma carreira brilhante, ele tem que ter tido sucesso no UFC. Eu acho isso besteira. Ben Askren é uma dessas exceções, ao lado de Patrício Pitbull, Douglas Lima, a gente pode puxar outros nomes aqui. Então, e é um cara inteligente, né? Fez muito dinheiro, se aposentou no momento certo. Viu que o valor dele estava caindo no mercado, pendurou as luvas, vai curtir a aposentadoria agora, vai curtir a família, tá certo ele. Boa, pessoal. Então é isso aí, vamos finalizando por aqui. Aproveitar, Laerte, você tá comigo aqui, agradecer sua presença, mais uma participação aqui com a gente. Desculpa qualquer coisa aí, geralmente quando tem convidado, o Mestre Ursano já, antes de tudo, ele fala, vai desculpando aí já de início. Então, só agradecer, Laerte, muito obrigado, meu amigo. Isso, obrigado eu, obrigado Davi, obrigado Fran, obrigado André pelo convite. Desculpa aí se eu me prolonguei muito, se eu falei demais, mas é isso, sempre que precisarem, estamos aí, só me chamar que a gente bate um papo, discute sobre os assuntos, que é sempre um prazer. Boa, valeu, Laerte. E Fran, também queria agradecer a participação, muito obrigado por mais um cast, até a próxima então, semana que vem. Eu que agradeço ao Laerte e agradecer a toda a galera que estava durante o evento do UFC São Paulo ali no grupo do Nocautecast Fãs, abastecendo, tinha gente lá no evento, tinha gente comentando, pra gente já fica um debate mais rico aqui pra gente trazer pra cá. Boa, verdade, Fran, aproveitando então já deixar aí que quem quiser participar do nosso grupo do Nocautecast aqui no WhatsApp, em alguma rede social nossa ali, manda uma mensagem inbox ali com seu número pra não colocar aberto pro público, pra todo mundo ver, né, manda inbox ali que a gente adiciona sem problema, sempre a gente discute ali em noite de evento, o pessoal é firmeza. Quem que tava no evento era o Matias, não era o Matias, quem que era que tava no evento? Era o Arthur, né, Arthur Torres que tava no evento lá, mandou umas fotos pra gente durante, né, quando ele chegou lá, e quem quiser é só mandar um inbox. E André G, deixei você por último no final aí pra ver se você quer, antes de se despedir, falar dos eventos de final de semana que a gente tem aí. Eu tenho algumas coisas que eu lembro aqui, e o que você me diz? Pois é, cara, a gente vai ter algumas coisas acontecendo aí, final de semana sem UFC, né, mas tem evento aí de tudo quanto é tipo, tem o One fazendo evento de kickboxing, tem o Glory Kickboxing, tem lá principalmente ali na Europa, né, a gente vai ter o Cage Warriors 111, o evento dos caras está sensacional, vão ter 3 disputas de cinturão, alguns caras que já passaram até pelo UFC, igual o Mads Burnell, uma galera aí bem bacana que vai estar lutando nesse evento. Vale a pena o pessoal ficar ligado, vai ser pancada. Mad Gimlet, uns caras bons que vão estar se apresentando por lá. Outro evento também que vai dar bastante ênfase aí no mercado europeu é o Bellator Londres, né? É o 235, né? Versus... eu fiquei procurando, eu acho que ele não tem numeração não, cara. Não, eu cheguei a encontrar no Tapology
Geralmente o Tapology coloca lá Bellator Londres, aí embaixo ele coloca assim, também conhecido como, aí tem lá 235, se não me engano. Ah, sim, pô, bacana. É um evento assim, não vai ter muitos destaques, mas tem a volta do Michael Page, né? Vai pegar o Gianni Melillo, tem o Fabian Edwards, é um cara que tá vindo muito forte. Também o Mike Shipman, né? 2 lutadores ingleses que vêm aí numa crescente boa, são caras jovens ainda e que vêm de boa sequência. Está certo que o Mike Shipman perdeu na última, mas antes disso ele vinha aí acho que de 11 vitórias em sequência, então é um cara muito bom. E ainda tem o Terry Brazier e Sorenbach, 2 caras que estão aí querendo se destacar dentro do Bellator. Então não vão ser eventos aí com muitas estrelas, mas vão ser eventos com lutas bem casadas, lutas interessantes e vários lutadores em ascensão. Acho que esses 3 aí já são suficientes aí para a galera que não gosta de passar um final de semana sem assistir lutas. Isso daí já deve dar algum entretenimento. E também tem, né, que só eu tinha que me esquecido, mas essa é também uma semana que tem Brave, né, cara? Acho que tem aí o Brave número 30, se eu não me engano. Vai acontecer aí nessa sexta-feira. E evento bem casado também, algumas lutas legais. Stefan Loman vai estar na área, vai fazer a sua defesa de cinturão, acho que já é a 4ª, né? Contra o Luis Sandurcas, lutador que passou pelo The Ultimate Fighter, passou pelo Dana White Contender Series. Ela vai fazer sua estreia lá também. Então, também mais um evento bem legal do Brave, que teve na semana passada aí um evento cheio de brasileiros vencendo, tal. A Luana Pinheiro fez bonito por lá também. Então, assim, mais uma semana com Brave na área, que o pessoal prestar atenção, que é um evento que vem crescendo bastante. Boa, André G. Então, aproveitando... só pra falar, acho que você comentou do One UFC que vai ter uma disputa de cinturão. Você falou rápido do One UFC, mas só pra frisar, vai ter uma disputa de cinturão de Muay Thai. Mas eu só falei dessa luta, André G, só pra relembrar de quando eu morei na Tailândia, porque eu quero falar os 2 nomes aqui que são fáceis, ó. É o Nuon O Guayangadao versus Saimamchek Firetex. Só para eu relembrar quando eu morei na Tailândia aí, pra eu ficar contente. Beleza, André G? Mais um abraço, meu amigo. Mais um episódio pra conta aí. Então até a semana que vem. Ô, cara, eu que agradeço. Mais uma lição aí de tailandês. Seu tailandês continua afiado, hein, da visão. Perfeito. Um abraço. Ô, cara. Abraço. Valeu também aí, Laerte. Valeu, Fran. Muito bom bater esse papo com vocês. E até a próxima.